Após 13 dias de uma missão humanitária internacional marcada por cenários de destruição e operações de alto risco, 2 militares do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas estão de volta ao Brasil. Tenente Renato Melo e Sargento Lúcio Flávio integram a Força Tarefa Brasileira que atuou no resgate de vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela, participando de 90 intervenções e contribuindo para a localização de 23 vítimas em áreas de difícil acesso. Olha, esse empenho nosso, ele sempre parte, né, de uma ação do governo federal junto àquele país que está afetado por um desastre, né? Nós atuamos de forma integrada com o escritório da ONU, que é responsável por essa coordenação dessas ações, desses desastres. Então o governo oferece ajuda, a ONU verifica se é necessário a ajuda, né, para aquele tipo de desastre, e aí a gente oferece os recursos que a gente tem disponíveis, né? A partir dessa aceitação, a gente inicia o deslocamento para lá. No caso nosso aqui, né, dos nossos 2 militares daqui de Patos de Minas, nós somos a segunda equipe do Brasil, nós chegamos lá no domingo, mas já tinha uma equipe nossa, né, do Brasil lá, atuando desde da sexta-feira. O terremoto foi na quarta, na sexta-feira a gente já tinha equipes brasileiras, né, a equipe brasileira já estava atuando lá no local. Olha, lá é um cenário bastante complexo, né, diversas edificações sofreram colapso total, então edificações aí de 12, 15, até mais pavimentos tiveram colapso total, várias pessoas desaparecidas, então a gente tem muita solicitação da população, mas quando a gente vai atuar nesse tipo de cenário, nós sempre atuamos sob coordenação da ONU, então a ONU monta como se fosse um posto de comando no local, e aí esse posto de comando é que vai filtrar essas demandas e empenhar as equipes. Então, como são equipes especializadas, que muitas vezes têm recursos aí como busca por cães, busca técnica, com equipamentos de detecção de vida, equipamentos sísmicos, que fazem uma medição de som, né, de movimento, a gente atua mais no resgate de vítimas, né, a busca e o resgate por pessoas vivas. Então, o foco dessas equipes internacionais essa busca e resgate de pessoas com vida. A nossa equipe, né, a equipe brasileira, ela teve 90 intervenções lá no território venezuelano. Dessas 90 intervenções, a gente recuperou 23 corpos, né, de pessoas que faleceram e não conseguiu resgatar nenhuma pessoa com vida. Mas dessas ações, né, prioritariamente foram quase todas as ações de busca de pessoas com vida. Então, às vezes a gente chegava lá, já deparava, a pessoa estava em óbito, ou para a gente progredir numa frente na busca por uma pessoa viva, a gente tinha que recuperar pessoas que estavam ali, a gente recuperava e dava sequência na busca, sempre com foco nessa busca por pessoas vivas. Olha, as equipes internacionais, elas conseguiram resgatar 14 pessoas com vida. No total do empenho de todas as equipes internacionais de mais de 30 países, né? Mais de 70 equipes foram empenhadas, conseguiram resgatar 14 pessoas com vida até o dia que a gente permaneceu empenhado lá no local. E a nossa equipe fez a recuperação de 23 pessoas que já haviam falecido. Mas lembrando que às vezes a gente faz a busca, tem um indicativo que tem uma pessoa com vida, mas no decorrer ali das escavações, da retirada de escombros, a gente perde o contato com essa pessoa, ela para de responder e aí a gente tem que reavaliar todo o cenário, porque às vezes um cenário de risco muito grande, lembrando que lá a gente tinha várias réplicas, né? Até na segunda-feira de manhã, quando a gente já estava lá pronto para atuar, a gente teve uma réplica de 5.2, perceptível para a maioria das pessoas, então é um cenário ainda de muita insegurança. Então, por mais que a gente tente mitigar os riscos, mas ainda é um cenário de insegurança. E nós precisamos sempre fazer essa avaliação, de certa forma, de arriscar muito, mas quando a gente tem a probabilidade de resgatar uma pessoa com vida. E diversos cenários lá para fazer a recuperação das pessoas que já haviam falecido, necessitava de maquinário pesado, e esse trabalho conjunto aí de maquinário pesado em escombros que ainda tem possibilidade de vida, a gente não consegue fazer. O maquinário ele acaba por diminuir muito a possibilidade de vida, porque para ele subir nos escombros ali, se tiver algum espaço vital isolado, ele pode acabar fazendo um segundo colapso ali daquela edificação. Então a gente tenta separar as áreas que têm possibilidade de vida e não empenhar o maquinário nessas áreas. E as outras áreas que já reduz muito essa possibilidade, a gente libera para a utilização do maquinário. No Brasil foram 71 militares, né, dos Corpos de Bombeiros de Minas, São Paulo e Paraná. De Minas Gerais foram 31 militares.
e de Minas Gerais 4 cães, mas o Paraná e São Paulo também levaram cães. Olha, o que mais impressiona é a dimensão do desastre, né? Nos desastres aqui que a gente comumente atende, a gente tem áreas muito bem delimitadas, né? Que às vezes acontece o desastre, mas numa área delimitada, mas parte da cidade continua operativa. Então a gente ainda tem lá as instituições públicas funcionando, a população consegue ajudar, a infraestrutura urbana, como vias, abastecimento de água, às vezes é só parcialmente afetado. Lá o terremoto tem uma magnitude muito grande, então ele afeta de forma muito significativa toda aquela região. Então você tem lá vias que perde completamente o trânsito por aquelas vias, edificações públicas que vêm abaixo, as próprias pessoas, né, do estado, os resgatistas também são afetados, falecem, perdem familiares. Então a capacidade de resposta do estado ela fica muito comprometida diante de um cenário muito grave. Então, daí a necessidade dessas equipes internacionais deslocarem para lá, levarem seus próprios recursos, né? A gente trabalha com uma certa autonomia lá, sem precisar ficar necessitando de tantos recursos da população que já foi afetada, para a gente conseguir dar uma resposta e prestar esse apoio até que a própria comunidade consiga se recuperar e consiga se reerguer, né? De uma certa forma, assim, consiga dar uma resposta para aquele evento. É um cenário um pouco mais atípico, né? Um pouco diferente do que a gente é acostumado. Boa parte dos desastres que acontecem no Brasil tem um mecanismo de ação diferente, né? Terremoto não é comum para a gente. Então, acho que o principal fator que diferencia o atendimento em âmbito nacional para essa situação em específico. Não é exagero não. Com certeza, até o momento eu estou relativamente novo ainda no bombeiro, são 9 anos. Mas até então, com certeza, mais desafiado. É um cenário bastante impactante, né? Todo mundo, por mais que a gente está lá para ajudar, para apoiar, todo mundo é ser humano e está sujeito aos mais diversos sentimentos. Mas a gente treina muito para manter a calma, a objetividade e conseguir fazer nosso trabalho da melhor maneira possível. A avaliação de estruturas ela faz parte da nossa dinâmica de segurança, né? Até para garantir a segurança das pessoas que estão lá em volta, da nossa própria segurança, da segurança da vida. Mas a parte de atendimento hospitalar, propriamente dito, fica com os próprios hospitais, né? Até o Hospital de Campanha da Marinha do Brasil também estava lá. A nossa parte é voltada mais à busca e resgate de vítimas. Na volta a gente já desceu do avião e diretamente conversar com o médico e com a psicóloga, né? Para passar por uma avaliação médica. A gente passa por essa avaliação antes de ir e na volta também, e também a avaliação psicológica, né, para saber o estado mental da tropa. Foram dias intensos de dedicação, coragem e compromisso com aquilo que dá sentido à missão de um bombeiro, proteger e salvar vidas. Patos de Minas recebe de volta os 2 profissionais mais bem preparados, trazendo uma experiência única, adquirida em um dos cenários mais complexos de resposta a desastres. Esse conhecimento fortalece nossa corporação e amplia nossa capacidade de servir a comunidade com excelência. Para a Rádio Clube, repórter Angélica Pérez.